Estamos na época de Advento, e Advento significa chegada. Alguém está chegando. Então o texto que nós vamos ler hoje à noite é Isaías capítulo 60, alguns versículos. Começando no versículo 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor se manifesta sobre ti, nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. E a glória, quer dizer, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. E as nações se encaminham para a tua luz, para o resplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então esse texto foi escrito por Isaías, quando o povo de Israel ainda estava na Babilônia, no cativeiro. Então lá eles já tinham se acostumado, 70 anos lá, a geração que nasceu lá já estava acostumado, longe do templo, estava tudo destruído mesmo. Então, aí vem a mensagem de Isaías, agora chegou a hora, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, chega de você sofrer essa desilusão, chega de se estar acostumando com o sofrimento, com longe do templo, longe de Deus. Então ele vem dizendo, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Quer dizer, a salvação estava chegando. Então nós podemos entender esse texto lá 600 anos antes de Cristo. Uma outra explicação, que tem outros versículos aqui ainda que falam, esse texto pode ser entendido como 1948, quando Israel novamente se tornou um Estado, porque também diz aqui, num versículo, que os povos estão voltando, versículo 8, quem são estes que vêm voando como nuvens? O profeta não soube explicar, ele estava vendo os aviões chegando, trazendo o povo de Israel de volta, e como pombas ao seu pombal. Desde 1948 o povo está voltando para a terra. Nós estivemos lá na divisa da Síria e do Líbano, um lugar bem perigoso, e lá tem um kibbutz. Kibbutz é uma cooperativa, então eles têm plantado lá muito kiwi e outras árvores frutíferas, né? Só que eles abandonaram uma terra lá de kiwi, e eu perguntei para eles, por que esses parerás está tudo abandonado? É que nós estamos vendendo lotes aqui, porque tem gente vindo do mundo inteiro para morar aqui. Gente, a 1 quilômetro da fronteira, onde está a guerra, onde está o Estado Islâmico, talvez dá 10 quilômetros de lá, o Líbano é 1 quilômetro. Quer dizer, mesmo com essa segurança toda, insegurança toda, política, eles preferem estar em casa, em Israel, né? Voltar para casa. E me deu uma vontade assim, e a minha filha Eric também, ela disse que gostaria de morar em Israel. Que tal comprar um lote aqui e construir uma casa aqui? Então, e sabe o que tem de bom lá naquele lugar? As nascentes do Jordão. O Jordão tem 3 nascentes, então uma delas nasce, elas nascem nas montanhas do Golã, e Golã já é da Síria, mas uma parte pertence a Israel, de onde vem as 3 nascentes do Jordão. O Jordão alimenta, é o único rio que Israel tem, todo Israel até que ele deságua no Mar Morto, né? Então, o que o profeta está dizendo? Tanto para nós hoje, como para aquela época, como para a volta de Jesus que está voltando, né? Dispõe-te. Toma uma decisão. Não adianta você ficar sonhando com dias melhores. Tem muita gente que sonha com dias melhores. Tem gente que acredita em todas as promessas de Deus. Até faz aquela oração agradecendo, mas continua na mesma, né? Continua na mesma. Não se dispõe, não toma uma atitude. As pessoas que Jesus curou tinham que tomar uma atitude. Ele dizia para os paralíticos, levanta-te, toma teu leito. Quer dizer, alguma coisa a pessoa tinha que fazer. Algum movimento tinha que fazer, mesmo que estava todo paralítica, mas tinha que fazer alguma coisa. O cego, ele mandou lá no tanque de Siloé, tivemos lá também no tanque de Siloé, que fica na cidade de Davi,
e tivemos lá nas escavações, vimos a fonte, de onde vem a água para a piscina de Siloé, que fica bem abaixo do templo, e Jesus estava na frente do templo ensinando, então ele mandou o homem lá embaixo, dava quase uns 800 metros, talvez dava, que ele tinha que correr cego até lá para se lavar no tanque de Siloé. Então ele tinha que fazer alguma coisa, dispõe-te, levanta. Então você sonha que Deus vai te abençoar, você sonha que as bênçãos vão vir, mas você fica no monte, debaixo do monte de cobertor, imaginando, mas não levanta para ajoelhar, não levanta para orar, né? Então o crente confia, eu confio, Deus vai melhorar, a situação vai melhorar, eu confio, tudo vai mudar, mas não faz nada. Quer dizer, tem que levantar. Eu imagino a lua. A lua tem a fase da lua nova e tem onde ela está totalmente atrás da terra, escondidinha. E Deus diz, não, é quarta minguante, né? A quarta minguante, lua nova, daí já é um quarto, né? Desculpe. Então a lua tem a fase minguante, onde não se vê quase nada, quer dizer, só se vê o contorno, né? O que é isso aí? É escondida atrás da terra. Ela sabe que o sol pode iluminar ela. Ela sabe que ela pode resplandecer. Mas só quando ela entra em movimento é que ela vai resplandecer. Então, diz aqui, levanta-te, dispõe-te, resplandece. Você vai resplandecer. Como você vai resplandecer? Você que é como a lua, você não tem luz própria, de você não sai nada, você precisa receber, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Quer dizer, a luz sempre está a caminho. A luz da palavra está a caminho do nosso sofrimento, da nossa situação. A promessa da palavra está no nosso caminho. Deus está sempre a caminho. Deus desceu do céu, como nós vimos no filme antes, como ele não podia que o povo subisse ao Sinai, ele desceu lá embaixo e armou as suas tendas lá embaixo para estar no meio do povo, lá no Egito, no Monte Sinai. Então, na tenda da congregação, o povo se reunia porque Deus desceu para o vale. E Moisés recebeu lá no Monte Sinai os mandamentos, mas Deus depois desceu para o vale, armou a sua tenda no meio do vale. O Evangelho de João diz que nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, e ele habitou entre nós. Jesus, Deus desce na forma de uma pessoa. Quando estivemos em Belém, aí o pastor Rodrigo, quando trouxe uma mini mensagem, no alto da colina, e lá embaixo era Belém, então ele disse, olha, Jesus veio nascer numa estrebaria lá embaixo. O grande Deus se torna homem, vem para caber no ventre de uma mulher, para nascer gente como nós. Então o grande Deus, com toda essa glória, ele vem e desce para o vale. Então, Deus está a caminho para resplandecer entre nós. E isso é uma coisa simples, não vai esperar coisas grandes. Você pode esperar coisas grandes também, mas tem coisas do dia a dia, onde Deus de repente resplandece. Mas você tem que tomar a decisão de esperar Deus, de ir ao encontro. Eu, ontem de manhã, estava me preparando para esta pregação. Quando liguei a televisão, pensei, vamos ver o que aquele pregador também tem a dizer. E olha, foi uma palavra para mim. Aí ele disse que quando ele começou o ministério dele, da televisão, ele estava tremendo, porque ele sabia que é um ministério muito, que pode, entra na mídia, você é criticado, muita responsabilidade, não adianta começar e depois logo terminar, você vai formando telespectadores, amigos em todo o mundo, quando expandiu o trabalho, né? Ele estava então assim, bem apreensivo, mas ele sabia de Deus, esse é o ministério que Deus tinha para ele. E aí ele falou com Deus, eu tenho medo de repente eu falhar e eu não conseguir mais. Aí Deus disse, você nunca vai falhar. Mas por que, Deus? É que eu te acordo de manhã e te levo para dormir de noite. Sempre estou contigo. Mas Deus, eu mereço isso? Porque a tua mãe fica me atucanando o tempo todo. Desde quando você não era crente ainda, ela ficava me atucanando para te salvar. E agora você é salvo, agora ela fica me atucanando para que você permaneça no caminho, né? E aí
pregador diz assim, olhou para a plateia de 2.000 pessoas que está lá e diz, quem sabe tem uma mãe aí esperando agora essa palavra que eu disse agora. Não é em vão você ficar tocando Deus, você é buscando Deus pelos teus filhos, pelos teus netos, porque eu garanto, diz Deus, que eles vão conseguir. Então eu digo isso para vocês ontem à noite. Eu fui tão abençoado, o que aconteceu? Eu ligo a televisão, eu faço alguma coisa, né? Não fiquei sonhando com uma bênção lá, esperando, eu tinha que buscar no lugar onde existe. Eu sabia que esse programa desse pregador sempre me traz, cada vez que eu ligo, sempre me traz alguma luz. E essa foi a luz que Deus me trouxe, e aí eu logo passei essas palavras para minha esposa, e ela, chorando, ela recebeu essas palavras, porque ela estava numa situação que estava precisando, será que foi em vão minhas orações, tudo, por isso, por aquilo? Não, não foi em vão, não. Vamos tocar a Deus, vamos ficar incomodando Deus, né? Que Ele gosta disso, e vai abençoar as outras pessoas. Então, isso aqui é uma verdade tão profunda, a gente se levanta e a luz vem para a gente poder resplandecer. Então, a gente consegue ter luz para dentro da escuridão, a gente se encontra. Você consegue consolo, você consegue coragem, você de repente tem fé para orar. De repente você consegue discernir as coisas, você acha a resposta para o teu problema, porque você dispôs a abrir a Bíblia, você dispôs a levantar cedo para orar, ou seja, qualquer hora do dia, você se levantou e a glória estava aí já. Mas faltava só você ainda tomar uma decisão, tomar uma posição. Né? E aí, quando a gente toma essa posição, vem mais glória ainda. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando sempre mais até ser dia perfeito. Eu mandei para vocês as fotos quando estive lá no Mar Vermelho, quando numa manhã, a Elke colocou o despertador, nós moramos no mesmo quarto, a nossa filha Elke e eu, e daí ela colocou o despertador para 6h20 e nós vamos na praia do Mar Vermelho, era bem pertinho do hotel, e vamos lá orar. E de repente toca o despertador dela e ela diz, está na hora, pai. E eu olho, não, é 5h20. Não, diz ela, é 6h20. Aí ficamos discutindo, realmente no meu celular estava 5h20, porque ele é regular automático. E no dela estava 6h20. Aí depois descobrimos o enigma. No meio das duas camas passava, ela estava na Arábia Saudita e eu estava no Egito. Mudança de horário. Aí pensei, eu vou conferir com o laptop, né? Aí eu fui no laptop, estava 4h20. Era o horário de Berlim. E no meu celular estava 5h20 e no dela estava 6h20. Mas tudo bem, estava uma hora mais cedo e estava clareando o dia. Aí nós fomos ao Mar Vermelho e tinha lá, como em todas as praias tem, assim, você pode deitar, aquelas cadeiras, né? Deitamos numa cadeira, começamos a orar e ficamos olhando o céu e as nuvens estavam tão lindas e fomos batendo fotos, sempre uma paisagem, sempre até que o sol despontou sobre as montanhas da Arábia Saudita, e brilhando para dentro do Egito, e também logo Israel não estava longe de lá, e nós estávamos ainda no país do Egito. Então, daí eu comecei a filmar quando o sol apareceu assim por cima do Mar Vermelho, né? Não era o lugar onde o povo de Israel passou, aquilo onde eles passaram é mais perto do Canal de Suez, onde lá eles também moravam, onde era de Gozen, e onde hoje existe o Canal de Suez. Lá nós também passamos também por baixo do mar, mas num túnel. Não foi como Israel passou, que o mar se abriu, né? Nós passamos embaixo de um túnel, e muito vigiado pela polícia egípcia por causa dessa segurança. Muito bem, voltando para o nosso texto, nós vencemos aquele dia, a luz da aurora vai brilhando sempre mais até ser dia perfeito. Isso significa, na nossa vida espiritual, que nós nunca permanecemos os mesmos. Eu tenho lá um CD no meu carro, onde que era muitos anos pianista no Traumschiff do CDF. CDF tinha um Traumschiff, era um navio que viajava, fazia um cruzeiro, né? Mas não muito grande, e lá tinha um pianista. Esse pianista se converteu. Então eu tenho o CD dele agora, quando ele era crente já. Aí ele diz, eu ainda não sou o que gostaria de ser, mas também já não sou mais o que eu era ontem. Né? Então a gente vai mudando.
de glória em glória. Quanto mais você busca, quanto mais você decide para seguir Jesus, quanto mais você decide obedecer, mesmo que é difícil, você vai recebendo mais luz e a glória do Senhor manifesta-se mais. E mesmo que ao teu redor os outros crentes não querem acompanhar, como diz aqui, porque eis que trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Isso que é importante, sobre aquele que busca. E essa glória é tão forte que muda as circunstâncias. Vai acontecer coisas que nós nem imaginamos. Deus de repente muda pessoas ao nosso lado, há curas, há coisas extraordinárias que você nunca acreditou. Quanto mais a glória do Senhor se possa manifestar em nós, quanto mais essa luz possa estar, mais as trevas vão embora. Tem gente que passa a vida inteira lutando contra o diabo. Chamam isso de batalha espiritual. E ficam vendo demônio em tudo e mandando o demônio embora. E parece que é que nem aqueles tem um tipo de cachorro que se manda embora, lá eles vêm de novo, eles são teimosos e querem te matar no cansaço. Né? E as pessoas fazem isso. E eu disse, é que nem você entrar num quarto escuro e querer lutar contra a escuridão. Você não vai conseguir, ela não vai embora. Mas acende uma luz para ver. Onde é que ela fica? Então nós precisamos fazer as duas coisas. Sabemos que o inimigo faz obras poderosas, onde não foi anunciado o nome de Jesus ainda, ele ainda continua sendo dono do pedaço. Mas Jesus já é dono do pedaço, e quando nós anunciamos o nome de Jesus, quando nós entramos com a vitória que nós já temos em Cristo Jesus, nós vamos desbaratando as suas obras. Então, coisas maravilhosas acontecem para aqueles que se dispõem, que se levantam, porque a luz está vindo. Jesus é a luz do mundo. Enquanto ele não buscou a sua igreja ainda, enquanto a palavra está sendo pregada, Jesus está aí para iluminar qualquer escuridão, para dissipar qualquer escuridão. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Mas não é só isso. Tem mais. Quando você entra nessa situação, você vai ser bênção para os outros. Pessoas vão ser abençoadas pela glória que está em você. Por aquela luz que está em você. Nós estivemos diante estivemos em Israel e em Cafarnaum. Um pouco na frente da casa onde era a casa da sogra de Pedro. E do lado da sinagoga. De repente apareceu um personagem lá, um homem, um americano, e chegou a nós e disse para o nosso líder, pastor Rodrigo, que o Espírito Santo tinha mostrado para ele que tem uma glória de Deus sobre ele. Esse que vocês viram aqui no filme hoje, que ele disse que foi lá orar lá no Horebe, né? Pedindo que ele possa ser uma bênção, que não seja tropeço para ninguém, né? Dedicando a sua vida a Jesus, né? Isso também ele é. Nós acompanhamos ele 2 semanas, nós sabemos que ele é mesmo assim, né? Ele é sincero com Deus e com os homens, né? E quer ser aquilo. Então, aquele estranho viu uma glória. Então, gente, depois descobrimos que este homem que veio ao nosso encontro era dos Estados Unidos, era bispo de uma missão, e ele nos deu umas fotos de um trabalho missionário que eles estão fazendo na África. Ele estava também, como muitos turistas estavam lá em Cafarnaum. Mas justamente veio se aproximar de nós e para orar por este irmão que estava conosco, eu já digo irmão, né, que estava precisando de luz, precisando da manifestação de Jesus. Então, coisas assim vão acontecer. Quando você menos espera, Deus vai te usar. Para alguém. Por mais insignificante que você pareça ser. Davi foi usado lá nos filisteus para derrotar um Golias e era ainda um moço. Não tinha treinamento militar nenhum. Filho de um agricultor, um fazendeiro. Né? Pastor de ovelhas. E Deus usou para salvar uma pátria inteira. E aí, ele mesmo diz, mas quem sou eu, quem é a minha família, né? A minha descendência, a minha ascendência não tem nada de importante. E tanto é que na Bíblia Jesus é chamado filho de Davi. Só uma questão à parte aí, um parênteses. Quem são os filisteus? Eles hoje estão lá ainda em Israel.
chamava-se o imperador Adriano. Depois que Israel foi destruída 70 depois de Cristo, eles foram espalhados pelo mundo inteiro, ele colocou lá os filistinos, deu a terra, e depois veio a ser chamado Palestina. Palestina não é nome bíblico. Palestina foi dado o nome para esses filistinos que estavam lá. Então, eles não eram árabes, não eram descendentes de Ismael, como os árabes, eles eram os filisteus do tempo de Davi. E esses estão lá, então Jerusalém, o templo está na mão deles, onde era o templo antes, onde eles colocaram a mesquita em cima, eles foram islamizados, e nós também passamos lá, por exemplo, a Via Crucis, a Via Dolorosa, passa no meio do mercado deles lá, dos dois lados tem lojinhas, e o povo passa lá carregando a cruz no meio das lojinhas, mais ou menos dessa largura aqui, um caminho apertado, claro, calçado e tudo, até chegar na igreja de Santa Helena, que é a igreja do Santo Sepulcro. Então, eles estão lá, os filistinos, e convivem com os israelitas, né? Porque eis que as trevas cobrem a terra, pode estar muito escuro ao nosso redor, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As pessoas podem ver também sobre nós a glória se manifestando. E o que acontece? As pessoas querem estar, como naquela época, queriam voltar para Israel. As pessoas sentem bem estar conosco. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então, o que significa isso aqui para nós hoje, espiritualizando agora, que não seria para o fim que esse texto foi escrito, mas nós podemos dizer, se nós somos testemunhas vivas de Jesus, se nós vivemos a glória do Senhor para dentro da escuridão, pessoas vão achar o caminho de volta para a igreja. Os desviados vão voltar. Os nossos familiares vão vir, como diz aqui, teus filhos, tuas filhas vêm de longe, né? Aqueles que não queriam assim nada com nada, que não estavam levando muito a sério, mas quando eles veem a glória do Senhor sobre nós, independente da situação que nós nos encontramos, importante é que a glória esteja sobre nós, e só assim nós vamos ser donos da situação, nós vamos ter vitória dentro da situação em que nos encontramos, até que Deus muda essa situação. E a própria glória que Deus, que está em nós, que o Senhor coloca sobre nós, fará com que nós vamos fazer as orações certas. Como nós temos que orar? Nós temos que orar baseado nas promessas da palavra. Nunca a partir do sofrimento. Sempre a partir das promessas. Quem ora a partir do sofrimento, ele está se mesmizando, quer dizer, é autocomiseração. Olhem para mim, olha como eu estou sofrendo. Ó Deus, como eu estou sofrendo. Ó, como está difícil. Eu estou aprendendo uma coisa. Esse tipo de vocabulário não existe mais para mim. Se eu sempre digo o que eu tenho, eu vou ter o que eu tenho. Mas se eu digo o que a palavra me promete, eu vou ter o que a palavra me promete. Vamos nos acostumar a orar o que está na palavra. Orar a palavra de Deus. Fazer da palavra de Deus uma oração. Salmo 23, Salmo 27, Salmo 103, Salmo 91. Você pode colocar o teu nome lá dentro. E você está orando palavras ungidas que já foram dadas pelo Espírito Santo. Colossenses 1, Efésios 1, Efésios 3. Tem tantas orações de Paulo. Tem 3 orações de Paulo lá. Ou você quer fazer uma oração de adoração, Apocalipse 5, né? Ou Efésios capítulo 1, capítulo inteiro é uma adoração, e o Colossenses 1 e o Colossenses 2, tem tanta variedade, ou tanta palavra pesada para orar, para que ficar repetindo as tuas lamúrias diante de Deus? E nunca diga para Deus que você tem um tamanho de um problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Venha sempre da parte de Deus. Por que eu posso afirmar isso? Porque Jesus já venceu tudo o que o diabo estragou. Toda a artimanha do diabo já foi vencido na cruz.
Tudo que o diabo nos quis tirar, quis estragar da obra de Deus em nossa vida, em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, criado para boas obras, para que andássemos nelas que já Deus de antemão preparou. O que é uma boa obra? Muita gente acha boa obra é só fazer coisa boa. Não, boa obra é você mesmo fazendo as coisas certas, fazendo as coisas de Deus e abençoando as outras pessoas. Isso é uma boa obra. Então o reino se expande através da boa obra. Quando estivemos lá no Monte das Bem-aventuranças, o pastor Rodrigo, ele disse que tem uma igreja franciscana em cima nesse monte. E realmente os turistas vão lá, cantam e é muito lindo o lugar lá, um jardim muito bonito. E ele disse, vocês vão ver a diferença. Tem apenas 2 em Israel que são igrejas franciscanas, que fundadas por São Francisco de Assis. Essas foram ganhadas pelo amor, construídas pelo amor. Todas as outras foi na base da briga, das cruzadas, querendo colocar um monumento lá, e briga com os muçulmanos. E daí ele contou como é que aconteceu. O Francisco de Assis foi com um grupo de andarilhos, todos eles pobres, não tinham nada. Aí chegaram lá, e os muçulmanos que dominavam aquela terra lá, aquele Monte das Bem-aventuranças, eles souberam que vai vir mais uma cruzada. E se armaram. E quando a cruzada veio, nem arma não tinham. E aí perguntaram, onde é que estão as armas de vocês? A nossa arma é a caridade, a nossa arma é o louvor a Deus, a nossa arma é o servir o próximo. Eles ficaram tudo apasmados. Aí disseram, sim, mas o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos servir vocês. Nós somos os seus inimigos, vocês vêm servir a nós? Sim, nosso Cristo nos mandou servir vocês. O que podemos fazer então por vocês? Aí São Francisco disse, dê-nos terra para construir o nosso santuário, para podermos adorar o nosso Deus e para podermos morar. Deram toda aquela montanha para eles, lá das Bem-aventuranças, onde foi construída a igreja. E o pastor Rodrigo disse, porque ele é um escavador também, ele fez doutorado lá em Israel e no Egito, então ele tem ele sabe do que está falando, né? Ele disse, nessa igreja, até evangélico se sente bem. É uma igreja católica, mas mesmo não sendo católico, a gente se sente bem nessa igreja, porque foi construída com o amor, né? Não da base da força. Então, é deste jeito, a luz que está em nós. Depois ainda veio aquela oração de Francisco de Assis, não que eu seja entendido, mas que eu entenda, né? Fazei-me instrumento da tua paz. Essa oração poderosa também, onde ele está totalmente desprendido de si para servir. E isso pode ser quando a glória de Deus está sobre nós. E aí isso aproxima as outras pessoas de Deus, porque elas ganham confiança, porque elas também querem ter aquilo que nós temos. Então esta é a mensagem que eu quero deixar com vocês esta noite, nessa época de Advento. E quando nós estamos, eu quero só ainda fazer mais uma aplicação, quando nós estamos neste mover de Deus, decidindo para a palavra, para a verdade, para Jesus, para o testemunho, e a glória do Senhor se manifestando em nossas vidas, independente da situação que nós estamos passando, nós estamos com as nossas lâmpadas acesas. Porque Jesus está voltando, esta mensagem de Advento. Ele já veio uma vez como criança, mas agora virá com poder e grande glória. Mas ele virá primeiro para o arrebatamento. E haverá 10 virgens que estão esperando a volta. Crentes que estão aguardando a volta de Jesus, mas só metade vai, outra metade fica. Por quê? Porque só 5 estavam com as lâmpadas acesas. Não adianta nós termos só o rótulo de crente, nós temos que ter o conteúdo. E o conteúdo é estar conjugado com a glória do Senhor. Amém? Amém.